Seja muito bem-vinda, mulher valiosa, a mais um episódio do podcast Mais Valiosa Que Rubis. Hoje para falar de um tema, maravilhoso e precioso. Nós vamos falar sobre o poder do secreto. Como estabelecer uma relação de intimidade com Deus. Estou aqui hoje com a minha parceira, a pastora Priscila, e com a pastora Milena Vaz, que é esposa, mãe, pastora, ministra de louvor, escritora, né, pastora? Então aqui tem um currículo extenso aí para nos ajudar nessa missão de trazer um conteúdo precioso para vocês aqui vindo dos céus. Não somos nós que estamos falando, aqui a vez e a vontade é do Senhor. Priscila, o que nós temos hoje aí na palavra sobre esse tema? Eu quero trazer algo direcionado a respeito da oração, quando nós falamos do poder do secreto, né? Lá em Mateus a palavra fala que, mas quando orarem, cada um vai para o seu quarto, fecha a sua porta e ore ao seu pai em segredo. Então, seu pai que observa em segredo os recompensará. E Jesus, durante a tua caminhada, quando ele precisava falar com o Senhor, ele ia para o monte, era o secreto dele, e ali ele tinha o direcionamento, né? Em Lucas fala a respeito disso, né? Porque quando ele precisou escolher os 12 apóstolos, ele passou a noite toda orando, né? E eu acho lindo a respeito disso, né? A oração, esse eu acho que é um dos maiores poderes do secreto, né? Agora, a pastora chegou até a gente porque uma grande amiga minha indicou a pastora e ela enfatizou muito a questão de a senhora ser essa mulher de secreto, essa mulher que tem essa intimidade com Deus, que tem... E assim, é muito bonito de ouvir alguém falando de uma pessoa que a gente não conhece e quando essa pessoa fala de uma forma que os olhos dela brilham, né? Então foi muito precioso. Eu falei, claro, não, pelo amor de Deus, me passa o contato, tudo. Então, pastora, eu fico muito feliz com a sua presença. De antemão, já agradeço aqui esse tempo que a senhora se disponibilizou a estar conosco e realmente agradecer por essa oportunidade de você compartilhar esse brilho que essa amiga trouxe no olhar, e a gente já tá brilhando aqui também. Amém. Eu agradeço, eu digo que tem portas que se abrem que nós não precisamos forçar. Né? Eu tenho estado com uma música no meu coração, um espontâneo da Laura Sogueles, que eu amo, que ela fala assim: nas águas do Espírito é fácil, nas asas do Espírito é leve, sabe? É o Senhor quem sopra o nosso nome, a unção que Ele derramou sobre nós para abençoar mais pessoas. Então, eu agradeço muito essa oportunidade. Realmente, o secreto é um lugar, é um ambiente, né? Não é um lugar físico apenas, mas é uma posição que a gente escolhe. Mas não começou assim, tá? Eu me converti aos 16 anos e eu não conhecia nada sobre Deus. Tinha uma sede no meu coração sobre Deus, mas não conhecia. Vim lá do interior da Bahia, aquela jovem que quer aventurar-se em viver coisas novas. E o Senhor foi rápido, me pegou de jeito, me converti com 16 anos. E sempre me encantou aquelas mulheres de oração. Eu sempre gostei, eu admirava elas, porque a sensação que eu tinha é que elas eram mais amigas de Deus, que elas sabiam das coisas antes de todo mundo. Eu achava isso incrível. E mal sabia eu que fazia parte de quem Deus me criou para ser. E eu me aproximei dessas pessoas para aprender a orar. Eu não sabia orar, eu não sabia o que fazer, eu não sabia como ler a Bíblia e entender, eu não sabia nada disso. Eu era simplesmente uma jovem curiosa, que quando eu me converti, eu falo que eu me converti de verdade. Então, assim, eu abri mão de tudo que eu achava que era certo para aprender de novo. E algumas pessoas fizeram parte dessa caminhada, me pegaram pela mão, me levaram a esse lugar. Falaram assim, olha, é isso aqui, ó. Então, tinha tardes que eu trabalhava de manhã, eu era uma jovem aprendiz, trabalhava de manhã e de tarde tinha uma pessoa na igreja que ficava orando. Eu falei, posso ir? Na época era o CD, a gente colocava o CD. Gente, eu achava lindo, porque uma música me dava na outra e ela orava com aquilo e passava 1 hora, 1 hora e meia. Naquela época os CDs eram grandes, tinham várias faixas, né? E a gente ficava ali orando. E essa prática me deu mais sede
por Deus. Então me abriu, eu não sei se é uma possibilidade, mas assim, me abriu uma vontade de ser essa pessoa que conhece o Senhor no secreto, que Deus fala direto no meu coração, sabe? Então isso foi sendo desenvolvido e virou uma paixão para mim. Mal sabia eu que Deus ia fazer tantas coisas na minha vida, mas eu o amei, sabe? Sim. Quando você ama o Senhor, você tem coragem de viver essas... É uma aventura viver com Deus, né? Então, assim, você vai pro secreto sem vontade, sem, muitas vezes, saber o que dizer. E ali Deus flui e começa a dar uma ideia na sua cabeça. De repente, aquela ideia é um propósito que Ele tem para você. E essas coisas vão acontecendo, sendo desenvolvidas nesse lugar. Eu particularmente, assim... Aqui eu sempre falo muito de mim, que eu acho que a minha missão é o meu testemunho. Sim. Aqui, né? Eu não tenho preparo, eu ainda não tenho estudo, mas hoje tenho essa sede. Hoje eu busco de todas as formas que eu posso. E várias coisas que você falou aqui nesse pouco tempo eu já peguei, sabe? Que eu acho que é interessante fazer para aprender. Até orar. Porque assim, a oração ela é uma conversa, né? Você tem ali com Deus. Eu converso do meu jeito, cada um conversa do seu jeito. Mas eu acho que existem formas da gente tornar isso ainda mais, além de prazeroso, ainda não vou falar eficiente, porque não se trata de eficiência, né, com Deus, mas de se tornar assim mais intenso, né? Mas às vezes eu vou orar e eu falo com Deus, falo, Senhor, eu não sei o que dizer hoje. Às vezes você não tá naquele dia, às vezes você não tá inspirada, às vezes você não tá... Mas eu só te agradeço. E só peço que o Senhor continue me transformando, sabe? Assim, então, é o que às vezes eu tenho essa necessidade, assim, quando eu não consigo falar mais com Deus, conversar mais com Deus. E esse tema de hoje, especificamente, é um tema que eu já sei que já tá mexendo muito comigo, porque é algo que eu quero muito também, mas eu tenho consciência, eu entendo e falo aqui, né? Eu acho que aqui a gente tem... o bom do podcast é isso, que aqui não é para você performar ou falar do que você não vive. Sim. E foi a primeira coisa que eu tinha em mente quando a Pri falou, vamos, você tem que ir fazer. Eu falei assim, mas eu só quero falar do que eu vivo. Então, eu não vivo só flores. Ninguém vive só flores, né? Então, a gente não pode falar só de flores aqui, que tudo é um mundo cor-de-rosa perfeito, que não é. A gente falha, a gente tem, né, nossas falhas e tudo. Mas eu acredito que nesse caso, nessa questão espiritual, dessa conexão com Deus, dessa conexão com o Espírito Santo, de você... tentar não sair ali do trilho, né? Porque muitas vezes a gente sai e eu passei por uma semana meio que assim, né? E fiquei me questionando. Falei, gente, eu vou confessar porque aqui eu sou dessas, eu falo mesmo. Eu falei assim, eu falei pro marido, eu não vou mais fazer o podcast porque eu ainda sou muito pecadora e eu não consegui ter autodomínio naquela situação, enfim... E o fruto do Espírito, eu falei sobre isso na semana passada e agora eu tô aqui me pegando nessa situação, né? E aí depois, Deus, aí foi assim, uma surra, né? Eu ali me torturando, me cobrando por não ter... Mas aquilo, a gente não é perfeito. Eu acho que até, assim, eu falei, não, eu fiquei pensando se eu ia falar sobre isso ou não aqui, mas eu acho que tem tudo a ver sobre essa questão do secreto. Eu acho que a gente aprender, eu entendi que eu ainda preciso muito aprender sobre essa vida no secreto, para que eu esteja cada vez mais transformada, para que eu esteja cada vez mais próxima de Deus, né? E evite algumas situações, falhar, a gente vai falhar inevitavelmente, mas eu não quero mais cometer as mesmas falhas, sabe? Assim, eu fico tão feliz quando eu sei que eu faço algo que alegrou a Deus, sim, da mesma forma que eu fico muito triste quando eu sei que eu o desagradei, o decepcionei, né? Mais até do que a mim mesma e a qualquer pessoa que esteja envolvida nesse processo. Então, eu acho que isso tem muito a ver com o secreto. Aprender a estar no secreto. E é um aprendizado mesmo, né? E interessante, assim, quando a gente fala em secreto, às vezes a gente não tá... As coisas estão tudo tão rápido, né? Tão rápido, e a gente, às vezes, não tá, assim, com aquele despertar, né? E Deus, quando ele também nos convida para o secreto, né? Que foi o que aconteceu com Moisés. Moisés achou que ia... apenas o quê? Cuidar do rebanho do sogro de Jetro, né? Mas essa não foi a intenção. A intenção foi chamá-lo para lá
e de lá o Senhor o chamar para libertar o povo, né? Então, às vezes, a gente está tão assim, né, desantenada, né? Não, olha só, o Senhor está te chamando, estou te chamando para esse momento, porque eu tenho algo maior e melhor para você, né? A gente se torna autoridade naquilo que a gente vence. E a gente não vence se a gente não encarar situações. Hoje eu falo muito a adolescentes, porque foi na adolescência que eu me converti, foi na adolescência que as coisas mudaram para mim. E até ali os meus 16 anos, eu vivi muitas coisas ruins, de tudo que você imaginar. Então hoje, quando eu vejo uma adolescente, eu me compadeço delas, porque eu passei pelo que elas estão passando. Eu venci aquilo que elas estão tentando vencer. Eu lidei com situações muito parecidas com as delas. Então, por que eu me tornei autoridade, de alguma forma, né, para a vida dos adolescentes, das adolescentes? Porque eu fui uma adolescente que tive problemas, que precisei enfrentar, que precisei matar, muitas vezes a minha vontade para fazer a vontade do Senhor. Então, lidar, talvez hoje, a dificuldade que você passa se torne o seu propósito daqui a pouco. Né? As pessoas querem ouvir pessoas reais dizendo Sim. que porque ele estava comigo, eu passei pelos pastos verdejantes, eu passei pelos vales da sombra da morte. Porque a diferença não é o lugar, é com quem. Então, com quem? Esse é o movimento do secreto. Não é o dia que eu estou assim, uou, que parece que o céu desce, que parece que a casa treme. É maravilhoso quando isso acontece. Mas normalmente é silencioso, é quieto, é sem muitos aplausos, né? Uhum. E nós estamos nessa crise hoje, de uma sociedade, de uma comunidade, cristãos que vem de muita influência lá de fora, onde a gente tem que ser, onde a gente tem que mostrar, onde a gente é escravo disso aqui. De mostrar, porque parece que se não tiver lá, não está acontecendo, sabe? E eu achei curiosíssimo da parte de Deus, já que você falou de você, vou falar um pouco também da minha experiência dessas últimas semanas. Eu estive num culto e essa mesma pessoa que eu te falei que pegou pela mão e me levou ao secreto, me ensinou sobre oração, ela pregou na nossa igreja e ela é uma amada, querida amiga. E ela falou, parecia que aquele culto foi só pra mim, sabe? Quando Deus fecha a porta e fala só da pregadora com você. E ela falando assim, eu vejo pessoas que estão diante de uma porta que Deus vai abrir e por falta de coragem, falta de discernimento, não tá acessando essa porta. Gente, aquilo foi mexendo comigo. E eu era líder de louvor no dia, eu tava na escala e eu não podia me jogar do jeito que eu queria. E Deus falando comigo, meu Deus, que coisa forte. Quando terminou o culto, o Senhor falou comigo, fecha um pouco seu Instagram. E aí eu, uau, já fiz isso, já vivi isso outras vezes. Todas as vezes que Deus me pediu isso, tinha alguma porta para acessar que eu não estava conseguindo ver porque eu estava distraída. Que bem. Então esse é meio que o cenário hoje da igreja. Uma igreja muito distraída, uma igreja muito olhando para outras coisas. E eu já pensei, eu vou fazer um stories, eu conto isso porque é muito engraçado. Eu vou fazer um stories dizendo, até breve, não vou passar um tempo off. E Deus falou, não faça isso. Não precisa. Sou eu e você, Isso. então somos nós. Quando ele te chama para o secreto, você não precisa comunicar. Exatamente. Quando se fala de secreto, se fala muito de uma intimidade, porque Deus ele tem interesse em nossa vida. E a primeira coisa, né, que você falou assim sobre culpa, que eu até lendo o texto do secreto, fui até buscar outros versículos que sugerissem isso, mas esse é o áureo, que é o texto que a pastora Pri comentou aqui, que é o de Mateus, Jesus, no Sermão da Montanha, quando ele fala, olha, quando você orar. Ou seja, Jesus não está falando se. Ele está confiando que nós vamos orar. Sim. Então, é uma questão de ordem, é uma questão de necessidade. Quando você for orar, você vai pro seu quarto e fecha a sua porta. Porque o seu pai que está em secreto, eu amo isso. Porque quando a gente fala de secreto, a gente pensa que a gente vai ficar lá insistindo para que Deus apareça. A Bíblia diz que o seu pai que já está lá. Em secreto. Em secreto. Ele já está lá te esperando nesse lugar. E isso para mim é tremendo, porque por mais que muitas vezes a gente não ouça tão claramente a sua voz, a certeza da sua companhia é algo que nos motiva a estar lá. Amém. A permanecer lá. Sabe, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Muita gente acha que ele vai estar conosco quando estivermos no púlpito, quando estivermos nos grandes palcos, que ele também estará. Mas nos dias corriqueiros da nossa vida, nos dias que a culpa vier, a gente vai se aproximar com ousadia, como o Hebreus fala.
junto ao trono da graça para encher o nosso depósito. Porque quando a gente precisar de misericórdia, é o que a gente vai achar. É verdade. Sabe, Deus é um bom pai. Ele é um bom pai. Ele não está lá esperando a gente com um chicote na mão. Ele está nos esperando com um colo para nos dar. Ele está nos esperando com um bálsamo para colocar nas nossas feridas. Ele está lá nos esperando, às vezes com correção, mas a pior correção, a correção mais severa que eu recebi de Deus, não se compara com o tamanho do amor que eu recebi junto. Sabe? Isso a Bíblia fala sobre isso. Olha, a primeira coisa, se eu posso dar aqui uns 3 pontos como dica, que a gente vai receber no secreto. Primeira coisa, a gente vai aprender a perder. A renúncia. Porque nessa guerra de braço, querido, Deus sempre vai ganhar. Sim. Ele sempre vai ter mais argumentos que nós. E você vê na oração do Pai Nosso, né? Ele fala, olha, quando vocês fizerem todo esse cenário, você entra, fecha sua porta, você tá lá sozinho, em secreto. Você vai dizer, Pai Nosso, que estás no céu, santo é o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita A tua vontade. Olha que coisa linda. Eu vou aprender a perder. Não como aquela menina chiliquenta, né? Que vai dar birra como a minha filha pequena às vezes faz, porque eu tive que orientá-la de uma forma. Mas eu vou me render a ele. Sabe? A Bíblia diz que aquele que perde a sua vida vai ganhar de verdade. Então a primeira coisa que o secreto nos faz, nos ensina é a perder. E aí a gente sabe que perder na presença do Senhor é o maior lucro da nossa vida. A segunda coisa que a gente vai aprender no secreto é ganhar. Ele fala, o pão nosso de cada dia. Sabe, isso me emociona um pouco, porque ganhar é difícil para a nossa sociedade de mulheres super poderosas, onde a gente é que faz acontecer. Sabe, esse ano no meu aniversário, o Senhor falou muito comigo sobre isso. Olha, eu vou te ensinar a receber. Eu falei, Deus, eu não quero receber, eu quero ser a que dá. Eu quero ser a que provê. Eu quero ser aquela que as pessoas me buscam para serem abençoadas. E Deus falou também, eu não vou tirar isso de você, mas hoje você vai aprender a receber. Ele prepara para você uma mesa. E ele disse, sirva. Isso também está no secreto. Às vezes o que a gente precisa está na mesa, mas Exato. a gente não consegue ver, porque a gente está servindo os filhos, a casa, a igreja, as pessoas, os amigos, ajudando em tantas coisas, e o Senhor diz, tá bom, para, que agora eu vou te dar. E a terceira coisa que a gente aprende no secreto, o texto diz assim, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Eu acho que a terceira coisa, se eu posso dar um nome, seria assim, discernimento. Sabe? Eu não vejo Deus me chamando a atenção na frente de pessoas porque Ele quer. Talvez Ele já tenha tentado falar comigo no secreto e eu não ouvi. Então, para me salvar, às vezes, Ele usa alguém dizendo, cuidado com isso. Mas não precisa isso acontecer. Se a gente tiver uma vida no secreto, nós vamos entender, estar sintonizado, como a pastora falou, né? Às vezes a gente está desconectado. Inclusive, eu compus uma música e lancei no ano passado, que chama Me Reconectou. Posso cantar ela? Um pedacinho? Por favor. Ai, que bem. Ela diz assim, o refrão, tá? Diz assim. Me reconectou ao som da sua voz, me redimiu com seu poder e me levou ao seu amor. Sua graça me tocou e a mim purificou. E eu digo, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim pelo teu amor. Ai, me arrepiei. Hoje vai ser difícil. Hoje vai Me arrepiei. Hoje vai ser difícil. Hoje vai ser bem. Jesus, Deus é bom demais. Ele nos reconecta, sabe? E essa música eu compus já crente. E eu me sentia desconectada do Senhor, sabe? Do propósito dele. Era como se eu estivesse ouvindo tantas vozes que eu não conseguia identificar qual era dele. E num desses momentos onde o Senhor me pediu para me recolher, nesse sentido de exposição, o Senhor falou comigo, sabe quando seu celular tá acabando a bateria, você vai lá e coloca na tomada. E eu via essa
essa imagem da tomada. E eu falava, nossa, que demais, me reconectou. E nasceu essa poesia, que depois virou uma música, tá aí no YouTube, para quem quiser ouvir ela completa. E é uma verdade para nós. Nossa Senhora. Olha, Deus. Obrigada, Senhor. O Senhor é maravilhoso. Porque essa música fala exatamente como eu me senti nessa semana que passou. Né? Eu me senti desconectada. Eu tava me sentindo tão, sabe, assim, conectada. Tão, assim, fazendo tudo que... Tão crente, né? Nossa, tão crente ela. Jesus. Ai, Deus. Tão virtuosa ela. E aí, Deus... E assim, você vai começando a entender, né? Que às vezes, será que você não tá já se achando muito demais, assim, né? No sentido de... Você já tá demais, filha, achando que você tá comigo. Mas não, calma aí. Não é bem assim. Você ainda tem uma longa jornada a percorrer. Sim. E aí, a questão de se reconectar, que foi o que eu pedi pra ele a semana inteira. E no final de semana eu fiquei... Senhor, me perdoa, Senhor. Espírito habita em mim. Eu fiquei assim, clamando. E hoje nós estamos aqui, esse louvor. É a relação de dependência, né? Davi, ele vivia isso, né? Cada vez que ele fazia uma coisa, ele ia lá, né? Dava o seu salmo, compõe uma música, né? Falando. É muito lindo. A senhora falou de púlpito, né? O poder do secreto também com relação à relação de dependência, né? Quando a gente está lá em cima, né? Pregando a palavra, ou até mesmo louvando, eu entendo isso também como poder do secreto, porque para aquilo tudo acontecer, nós precisamos ter uma entrega antes, Sim. né? Sim, senão é performance, né? Sim. Eu sempre uso essa analogia do copo. O copo só transborda se ele estiver cheio. Exatamente. Né? Então, é muito fácil emocionar. Eu sei emocionar. Sim. Se eu quiser emocionar alguém, eu sei usar as palavras, eu sei usar as rimas, a melodia de um teclado, de um pad para favorecer aquilo que a minha alma quer fazer as pessoas entenderem. Sim. Mas é poderoso quando é de verdade. Por que Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus? Não é porque ele não errou. Quantos erros nós vemos a palavra na vida de Davi, mas era porque ele era rápido em se arrepender. Ele era rápido para voltar para o secreto. Tem salmos de Davi que você lê e você fala, meu Deus, parece tanto comigo, Senhor, eu amo, tem um salmo, não vou lembrar o número agora, mas tem um salmo dele que eu brinco, que eu amo, parece muito comigo. Ele começa o salmo reclamando. Senhor, você se esqueceu de mim? Parece que as suas promessas estão vazias, parece que o céu está em silêncio. Ele reclama vários versículos. E aí, de repente, eu acho que ele troca a frequência. E ele fala, Senhor, mas as suas misericórdias não têm fim. Grande é a sua fidelidade. E aí, a partir daí, o salmo muda completamente. E ele começa a exaltar ao Senhor. Ele começa a dizer, lembrar-me-ei dos grandes feitos do Senhor a Israel. E de geração em geração bendirei o seu nome, não calarei os meus lábios. Aí ele fala, porque diriam as nações onde está o seu Deus? O meu Deus está no trono, todo poderoso. Você vê assim que ele muda. Porque Deus entende a nossa humanidade, sabe? Eu demorei um pouco para entender isso. Logo que eu tive minha segunda filha, eu passei por um tempo bem difícil da minha alma. Eu me senti só, eu me senti estranha, sabe? E com 2 anos ali que ela fez, eu sentei e compus uma música. E era um grito de socorro da minha alma. Mas eu tinha muito medo de pedir ajuda. Essa ajuda psicológica. E eu achava que era eu tinha aquela ideia religiosa desse tipo de ajuda. Até que o Senhor foi, igual descasca uma bananinha assim, foi me mostrando o que eu precisava. E nesse período foi incrível. Eu tive uma psicóloga cristã que me ajudou a entender e a dar os nomes corretos às coisas, sabe? E eu nunca me senti tão crente. Depois que eu passei por esse processo de autoconhecimento, de me abrir, de resolver pendências, de entender quem eu era. Mas eu tinha dificuldade de entender que Deus me via como Milena. Deus não me via um CNPJ. E eu quero falar... Eu sinto de falar isso direto a alguém aqui hoje. Deus não vê o seu CNPJ, Deus não vê apenas as funções que você exerce. Deus vê você, o seu nome, tanto que quando ele está para ressuscitar, ele aparece, ele ressuscitou e aparece, está para ir aos céus. Ele aparece e chama aquela mulher pelo nome, ele diz Maria, porque ele é esse
que nos chama pelo nome. Ele não nos chama pela nossa função. Então, se hoje você se sente perdida dentro do seu propósito, com tudo que você faz, sem entender o amor de Deus pessoal para você, eu quero te abençoar e te liberar para conhecer o poder do Deus que conhece o seu nome. Que conhece por cada coisa que você passa, conhece o seu histórico, conhece o que você passou lá na sua infância. E Ele está pronto para redimir todas as coisas e transformar numa linda canção de louvor a Ele. Amém. 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 Coisa linda, gente. Olha, é sobre isso, né? Assim, a gente, como a pastora falou, né? A gente se emocionar é fácil, a gente se emociona com muitas coisas, né? Nós mulheres, então, né? Temos uma facilidade de nos emocionar de várias formas, mas tem até uma canção a gente falando aqui, e olha como Deus faz as coisas, assim. Toda semana, assim, eu falo com Deus sobre o podcast, eu falo assim, Senhor, essa semana a gente não tinha... Eu voltei de viagem, eu não tinha os nomes das pessoas que estariam aqui ainda. Isso, verdade. Eu não tinha quem... Você falar, mas eu estava confiante, eu sabia que Deus ia dar a providência desde o primeiro dia que isso aqui começou. E aí eu fiquei assim, e falando com Deus e tudo sobre o podcast. E Ele foi trazendo as mensagens, assim, todas alinhadas. Uau. E assim, é Deus falando. E assim, às vezes eu ficava perguntando, a gente até falou na semana passada, como é que é Deus falando com a gente? Hoje eu entendo Deus falando comigo, como Ele está falando comigo agora através da senhora. Aleluia. Porque a gente veio falando da questão da adoração, do louvor, né? Da forma como Davi tinha essa relação de intimidade com Deus. E a gente falando hoje sobre o secreto, que está muito relacionado a isso, né? Por exemplo, eu que tenho essa limitação, assim, não consigo orar ainda da forma como eu desejo, almejo um dia estar fazendo, que eu preciso aprender também, me desenvolver. Mas o louvor, ele é algo, o louvor, assim, é para Deus, mas eu digo assim, o louvor me salvou porque foi através daquela mensagem que eu me conectei a Deus em vários momentos de desespero, de dor, mesmo de alegria. E mesmo a época que eu ainda não estava buscando a Deus como eu deveria, né, que eu estava ali, como diz, em cima do muro, querendo viver tudo e achando que estava certa, o louvor, nos momentos mais difíceis da minha vida, ele me tocava de uma forma muito profunda. Muito profunda. Eu falo assim, eu ia pro trabalho, naquela época que eu tava, que você não pegou, mas que eu tava, assim, dilacerada por dentro, assim, eu escutando. É assim que eu luto minhas guerras. E ia no último volume no carro, 5 horas da manhã. Era eu e Deus, ali era o meu secreto naquele momento, e aquilo ali me ajudava, sabe, a passar por mais aquele dia, a viver. E outros louvores, tantos outros que, em épocas muito difíceis, que eu me vi ali, eu acho que muitas mulheres passam por isso, que eu me vi ali triste, desacreditada da vida, sabe? Dando tudo errado. E aí eu vi aquele louvor. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração. Então aquilo ali me salvava. E era a forma que Deus conversava comigo, porque Ele sabia que era a forma que eu entendia. Sim. Que eu absorvia, que eu sentia verdadeiramente. Quantas vezes, quantos louvores. Então, assim, a gente entender que a adoração, esse louvor, ela também é uma forma, é uma ferramenta do secreto, né? Sim. A adoração, você quer falar? Não, deixa eu... A adoração é pedagógica, né? O louvor, a música em si é pedagógica. Você conta para uma criança uma música, ela não esquece nunca mais, né? E Deus sabia disso, né? Se você olhar o Velho Testamento, eu ouvi o pastor Antônio Cirilo falando sobre isso esses dias, e ele falou, e eu achei incrível, eu falei, nossa, é verdade. A adoração no Antigo Testamento, a partir ali de Gênesis mesmo, você vê que a adoração estava ligada sempre a sacrifício. Isso mesmo, vivo. Era um sacrifício. Então, como que as pessoas adoravam a Deus, né? Estava vinculada mesmo a um morte de animal, um sacrifício, todo aquele ritual. Davi é que insere a música na adoração, né? E quando eu ouvi isso, eu falei, nossa, uau, é verdade. Você vê que um cara que tocava harpa para as ovelhas inseriu a música como uma estratégia de... a primeira ovelha musical de Davi foi Saul. A Bíblia diz que Saul passou a ser visitado por espíritos ruins
E Davi tocava sua harpa e ele se acalmava, o espírito maligno saía. Eliseu não sabia o que fazer, ele disse, chame-me um tangedor. O tangedor tangia sua harpa e ele recebia a palavra profética, a palavra de Deus. Então você vê que a adoração ela tem um poder de nos conectar, um poder de nos tirar ali daquela dor e nos levar à presença de Deus, né? Então eu acredito que não é à toa que Deus tem levantado tantos ministros de louvor, tantas músicas autorais nascidas de um secreto, nascidas de uma experiência com Deus, sabe? Eu tenho uma outra canção que chama Brisa Suave, que eu estava em casa e esse texto de Elias, quando fugiu de Jezabel e sentiu medo e se escondeu na caverna, e ele ficou lá escondidinho, e a Bíblia diz que Deus chega diante dele e fala, bora, sai daí, Elias. E Elias fala, Senhor, eu sou teu servo, tô aqui fazendo o que o Senhor tá mandando, mas olha, a mulher tá atrás de mim, e as coisas estão acontecendo, só sobrou eu, Senhor. E ele diz, a sua visão de dentro da caverna é muito limitada, sai daí que tem 7.000 que nos prostraram. Sim. E aí a Bíblia diz que vem um vento forte. Isso. Depois vem um terremoto. Depois vem um fogo. Isso. E Deus não estava. Quando Elias está ali na beirada daquela caverna, imagino eu, e a Bíblia diz que de repente bate um cicio, uma brisa suave, e Deus estava lá. Exato. Então, a adoração nos leva a sentir o Deus do fogo, o Deus do terremoto, é isso que a canção fala. Mas Ele também é o Deus da brisa suave. Ele é o Deus das coisas simples, Ele é o Deus do cotidiano, Ele é o Deus que está conosco nos dias mais vergonhosos, nos dias onde a culpa está falando no nosso ouvido. E o medo, como foi o caso de Elias, né? Deus fala, sai daí, Elias, porque você ainda tem coisa para fazer. Sai desse buraco. A Bíblia diz que ele vai, unge Eliseu no seu lugar e faz as coisas que precisava fazer e é levado aos céus. Porque a adoração tem esse poder, né, de nos tirar. E hoje, e aqui eu uso a ideia da voz de Deus tirando Elias daquela caverna e transformando aquilo num testemunho poderoso. De que qualquer um de nós está sujeito à caverna. Até aquele que faz fogo do céu cair e mata uns 350 profetas de Baal. No outro dia ele está com medo de uma mulher. De Isabel. E Deus acessa a humanidade daquela pessoa. E interessante que ele, na palavra fala que ele pede pro Senhor, tira minha vida. Né? Ele fala, como Senhor, pode, como né? pode? Aí a gente olha eu fiz tudo o que fiz, tira minha vida. Numa semana se sentindo super crente, na outra lidando com culpas. E ele vai, Elias vai para o deserto, olha o poder, o cuidado de Deus. Manda 2 vezes o anjo alimentá-lo. Sim. E ele é alimentado, onde a senhora falou que ele vai lá para o monte. Na força né? Fica daquela comida, ele anda 40 dias. 40 dias e 40 noites. Esse é o nosso Deus, que nos ensina, Sim. sabe? Ele não nos ensina distante de nós, ele nos ensina pertinho, sabe? Ele está bem atento. A Bíblia diz que os seus olhos passeiam por toda a terra, para se mostrar forte para aqueles cujo coração é totalmente dele. Quando ele fala isso, ele não está falando de pessoas perfeitas, cujo coração é dele. Se meu coração é dele, os seus olhos vão me achar. E ele vai me tirar daquele lugar se não for o ideal para mim. Ele vai fechar aquela porta se for uma cilada para mim, porque ele é um bom pai, um bom pai. Ô, Glória, olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Esse podcast já é pra mim. Olha, eu vou compartilhar com vocês. Para nós. Eu vou compartilhar com vocês aí do outro lado, mas assim, a palavra, assim, Deus falou assim, peraí, minha filha, tu quer que eu fale contigo? Vou falar de um jeito assim. É tão bom ouvir isso, porque eu acho que você, mulher que está aí do outro lado, que está no começo da sua jornada nessa vida com Deus, ou você que ainda não tomou essa decisão, né, de caminhar junto, mas se você está aqui conosco é porque você já está com essa sementinha plantada aí, você só está precisando realmente desse apoio, né, como eu falei aqui, da gente andar de mãos dadas, porque eu também preciso disso. Eu acho muito legal a gente falar hoje disso aqui. Eu acho que, assim, agora eu tô entendendo muita coisa, Senhor, das nossas fragilidades, a gente não ter medo, né, não ter vergonha e não sentir culpa pelas nossas fragilidades. E eu tenho muito isso, né, isso é uma coisa, eu tinha, porque Deus tá trabalhando em mim, porque Amém. Assim, a gente quer fazer tudo tão certo, e eu acho que quando a gente tá no começo, tudo que a gente começa, a gente tem aquela, ai meu Deus, aquela vontade, aquela paixão, e você quer fazer tudo muito certo, e aí quando você dá uma deslizada, você
fica triste, você desanima, né? A pessoa que tem ali... Eu não gosto dessa palavra porque é muito usada, né? É sou perfeccionista. Não gosto muito desse termo, não acho que é isso. Mas a vontade de fazer tudo certo, de você ter êxito naquilo que você faz é tão grande que quando você falha, e é natural falhar. Eu falo isso assim, como um conceito, e eu sei que é difícil colocar em prática, né? Mas eu estou aqui com 2 ajudadoras hoje, sendo usadas por Deus. E é engraçado que ontem eu estava vendo a série, eu estava vendo a passagem que quando Pedro anda sobre as águas, e eu não sei porque eu me identifico muito com Pedro. Eu falo assim, poxa Senhor, tem tantos maravilhosos apóstolos, e eu fico logo me identificando com Pedro, pela agonia dele, aquele jeito dele de ser, e eu me identifico um pouco, e quando ele tá ali nas águas, e ele tá chateado com Jesus, né? Ele tá ali chateado mesmo com Jesus, que Jesus estava olhando para todo mundo, para os gentios, e não olhava para ele. Como assim? Se ele largou tudo para servi-lo, e ele não estava olhando, e aí quando ele vai andando sobre as águas, aquilo vai dominando ele, ele vai afundando, né? Ele vai perdendo ali. Aí, quando Jesus pega ele afundando, e Jesus tira ele ali e fala, homem de pouca fé. Né, assim, e ele se abraça, assim, ali ilustrado, né, Sim. Mas assim, eu acredito que tenha sido bem assim mesmo, e Pedro chora igual um menino no colo de Jesus, e eu me sentindo ali realmente, Pedro, Jesus não me larga, Jesus não me larga, mas ele me perdoa, mas não me larga. Então eu me vi naquela cena ali, e eu acho que é isso, né, a gente entender que a gente tem as falhas, as nossas fraquezas, as nossas fragilidades, mas que Deus é um bom pai. Sim. E que ele tá sempre ali pra ti. E é engraçado, porque às vezes estão acontecendo tantas coisas maravilhosas na sua vida que você se sente até mal. Você fala assim, Deus, mas tá tudo perfeito, tá tudo ótimo. Por que eu falhei logo agora que tá tudo ótimo, tudo maravilhoso, tudo encaminhando, tudo Deus dando a providência de coisas assim que eu nem... eu voltei de viagem, aí eu falei, não, agora eu vou procurar um emprego fixo, né? Porque eu tava, desde que eu saí, que eu pedi para sair do outro trabalho, tinha um casamento, tinha viagens e tudo, eu não tinha como entrar no emprego fixo e já entrar pedindo férias, né? Não tinha como. E aí eu falei, não, Senhor, depois que passar, eu entreguei, mas eu descansei mesmo no Senhor. E ali no secreto, do meu jeitinho ainda, aprendendo, ali no secreto eu falava, Senhor, eu sei que o Senhor vai dar providência. Eu sei que o Senhor conhece meu coração, eu sei que o Senhor sabe, eu sei que o Senhor sabe das nossas necessidades, enfim. E eu tranquilizei com isso. Desde que eu saí desse trabalho, eu nunca fiquei sem trabalhar. E assim, engraçado isso. E quando eu voltei de viagem na semana passada, uma semana depois, eu tô empregada. Amém! As coisas de Deus são tão perfeitas, e eu acho que isso faz às vezes a gente se sentir assim, Senhor, eu só tenho a agradecer, não tenho nada a pedir, como que eu falhei agora? Mas é isso, eu acho que para aprender, pra gente entender, que sempre é uma lição. E nessa passagem de Pedro, Jesus, ele estava dando uma lição a Pedro. Cadê a sua fé? Você largou tudo para me seguir, mas cadê a sua fé? E aí, quando ele fala que, quando ele admira a fé da mulher do fluxo de sangue, né, ele fala, nossa, tua fé é linda, né? Que Jesus, ele ficou, como assim? Ela só me tocou e ela foi curada. Ela tirou o poder de mim, né? Não fui eu que fui lá e por tamanha fé que ela tinha. E hoje eu já aprendi, eu já oro assim, Senhor, me dá fé da mulher do fluxo de sangue. Eu quero ser essa mulher que tem essa fé inabalável, essa fé independente. E eu acho que isso também é um exercício, né? Construído. Era essa deixa que eu queria. Sabe, eu vejo que nós mistificamos muito o lugar secreto, o poder do secreto, como se fosse algo meramente geográfico e religioso, sabe? Quando nós vemos, por exemplo, Deus, o Antigo Testamento é a sombra do Novo, então nós podemos pegar figuras do Antigo para aplicar no Novo Testamento. E aí eu vou aplicar aqui, por exemplo, o tabernáculo. O tabernáculo ele era dividido em 3. Ele tinha o átrio, ele tinha o santo lugar e ele tinha o santo dos santos. No átrio, era aquele lugar onde todos podiam acessar. Era um lugar de comunidade, era um lugar de encontro, um lugar de sacrifício, onde as pessoas entregavam as suas ofertas de acordo com o seu entendimento daquele tempo, da lei de Moisés. Mas era um lugar legal, era um lugar de comunhão, de compartilhar. E talvez, se a gente pudesse, sei lá,
exemplificar, isso seria o templo, a igreja, a comunidade onde frequentamos, onde congregamos. É aquele lugar coletivo, agradável, onde todos estão indo levar o seu sacrifício ao Senhor e ter ali uma força renovada para a próxima jornada, para a próxima semana. A igreja é isso para mim, é esse lugar onde eu vou, onde eu sou reabastecida, onde eu dou, onde eu recebo, né? E é ali o átrio. E trazendo o paralelo do secreto, talvez a igreja exista, né, e seja tão importante nas nossas vidas para nos estimular nesse sentido, né? Sim. E aí você vai para o segundo ambiente, que é o santo lugar. O santo lugar já é um lugar mais, digamos que reservado, mais privilegiado, porque ali só entravam os sacerdotes de tempos em tempos, todos os dias, para repor o azeite, para colocar pães novos. É um lugar, talvez, do seu discipulado, né? Talvez um lugar de alguém que você possa se abrir e pedir ajuda, e um lugar de melhores amigos, onde você pode abrir o seu coração, né? Falando de secreto, tá? Trazendo o paralelo do tabernáculo para o secreto. Mas existe um lugar perfeito, um lugar ideal, aonde a presença está. A Arca da Aliança simbolizava a presença de Deus. E aonde ela está? No Santo dos Santos. E a Bíblia diz que o véu desse lugar se rasgou quando Jesus morreu na cruz para nos dar acesso a esse Santo dos Santos. Então, quando a gente consegue chegar lá, quando o átrio nos leva ao santo lugar que nos leva ao Santo dos Santos, nós entendemos tudo. No Santo dos Santos, a fumaça da glória de Deus descia e estava ali como sumo sacerdote, e era tão poderosa essa presença que, se o sumo sacerdote não tivesse cumprido todas as exigências da lei, ele morria ali dentro. E a Bíblia conta que ele usava chacoalhinhos, assim, sininhos na sua roupa, para que, se o pessoal de fora ouvisse que aquele sininho parou, porque ele morreu, tinha que puxar ele lá de dentro, sabe? E a gente pode aplicar tanto isso para a nossa vida hoje. Jesus nos deu acesso. E a Bíblia diz que a gente pode entrar com ousadia no Santo dos Santos. E lá nesse Santo dos Santos, o que a gente encontra? A gente encontra a presença. E para mim isso faz toda a diferença, sabe? Eu tenho a minha rotina da manhã, as minhas filhas vão para a escola, meu esposo vai trabalhar e eu fico na minha casa sentada no mesmo lugar todos os dias. E eu abro a Bíblia e às vezes eu leio um versículo, às vezes eu leio 20 capítulos. Não é sobre a quantidade, volume, mas sobre a consciência da presença. Sabe? Quando você tem a consciência, primeiro, que Deus é bom. Ou seja, Ele não vai me matar. A Bíblia diz que a bênção do Senhor, ela nos acrescenta, ela nos abençoa e não acrescenta dores. Então, nós servimos a um Deus bom. Sim. Nós vamos encontrar com Ele, sabe? E quando eu penso nisso, hoje, depois de tudo que Ele me ensinou a ser, de tudo que Ele me ensinou a acessar, eu penso que a presença é a verdadeira promessa que Ele nos deixou. E às vezes o poder do secreto está apenas você se separar para apenas ouvi-lo. Ouvi-lo! Contemplar, é isso que eu ia falar agora. Às vezes você não sabe o que dizer. Quantas vezes... Tem até uma música do David Keelan, que quando eu me converti, ele estava no auge. Ele falava assim... Você não precisa saber como orar. Você só precisa saber como chamar esse nome. Aí ele ficava, Jesus, e cantava, não lembro direito a melodia agora, mas ele ficava falando várias vezes, Jesus, 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 porque Ele é suficiente, sabe? Então, muitas vezes, por nós estarmos envolvidas numa performance, no misticismo, às vezes, de que tem que gritar, que bater o pé, que falar em mistérios. Sim, tudo isso tem o seu lugar e eu amo essas coisas. Só que tem dias que você só vai ficar ali contemplando a presença. E a contemplação é uma dica que eu deixo preciosa. Você colocar um instrumental, por exemplo, eu tenho uma playlist de instrumental gospel. Porque às vezes a gente tá com tanto barulho, né? Sim. E você coloca o instrumental e você fica ali na presença. Você não deixa, sua mente vai viajar. E você traz a sua mente de volta, igual a Bíblia nos ensina, né? Cativa nossa mente à plenitude de Cristo. Eu estou aqui. E aquele instrumental vai acalmando você. Como eu disse, a música acalma, a música nos conecta, né? Então você vai se acalmando. E aí aquele texto que você já tinha lido 5 vezes, você não entendeu nada. Quando você lê de novo, ele se descortina. Já quero essa playlist compartilhada. Maravilhosa, te mando. Porque ela conecta. Eu fiz esses dias um
uma oficina, posso chamar assim, com jovens lá da igreja, no acampamento. E eu falei para eles, hoje vocês vão ouvir Deus. Hoje vocês vão sentir Deus. Eu aprendi isso na escola de profetas sobre como ativar nossa sensibilidade espiritual. Porque muitas vezes a gente depende de tanta coisa, sabe? E ensinei para eles, falei assim, agora vocês só vão respirar fundo e ouvir as notas dessa música. Daqui a pouco Deus vai te dar uma imagem. E eles foram mergulhando, foi incrível, foi uma experiência maravilhosa, porque é o que eu vivo. Bonito. Na frente onde eu sento, na minha casa, tem uma árvore do vizinho na frente. E esses dias, uns dias pra trás, eu tava... Sabe esse dia agitado? Você não sabe por quê, mas você se sente agitada, como se algo estivesse para acontecer. E não era algo bom, não era uma sensação boa. E eu agitada, eu, Senhor, fala comigo, Senhor, fala comigo. O que é? Que sensação é essa? Eu já aprendi, Senhor, a te ouvir. Eu sei que quando o Senhor coloca um sentimento dentro de mim, eu não preciso silenciá-lo, eu preciso dar lugar para que o Senhor fale. Me ensina, me fala. Desesperada, assim, orando. E aí Deus falou para mim, olha para frente. Quando eu olhei, a árvore estava balançando assim. Balançando. E Deus falou para mim, o que você tá vendo? Eu falei, uma árvore balançando. Movimento. E Deus falou, sim, movimento. Você tá pronta para o que eu vou fazer por esses dias? Um movimento. Eu fiquei empolgadíssima. Claro, Deus, tô pronta, Senhor! Igual a Abacuque, né? Vai lá, se queixa diante do Senhor e fala, vou subir para a torre de vigia e vou ficar aqui esperando que Deus vai falar. Fiquei empolgadíssima. De repente recebi uma notícia horrível. Uma notícia que tirou meu chão. E eu falei, Deus, era esse o movimento? Eu achei que era algo bom, algo incrível. E Deus falou, não é porque não te agrada que não é bom. Sim. E eu te avisei antes. A pastora falou, o Senhor sempre tem uma palavra. Sempre. O Senhor sempre vai nos falar antes. Se a gente estiver atento e dando ouvido e abrindo o nosso coração e tendo essa consciência da presença, Ele sempre vai nos alertar antes. Sim. E na hora que tudo aquilo aconteceu, que eu fiquei assim muito chateada, chorei, sabe, esperneei, falei, Deus, eu não queria isso. Ele falou, mas eu te avisei. E você disse que sim, que estava pronta para o meu movimento. Olha. E tudo isso aconteceu e eu percebo como depois que a tempestade passa, a gente entende, as coisas se encaixam e a gente vê que Ele estava lá. Amém. Amém. Nossa, olha, é incrível, assim, cada vez que a gente vem aqui e fala sobre um tema, né, Pri, que a gente traz à tona, que a gente traz pessoas que estão aí na jornada há muito tempo, que tem já uma caminhada à nossa frente, é muito bom de ouvir, é muito lindo e a gente aprende, né, assim, a cada conteúdo eu aprendo. E olha que, assim, a intenção é sempre a gente tocar o coração de outras mulheres. Sim. Como eu digo, uma mulher transformada é um ambiente, é uma corrente de pessoas transformadas, né? A gente vê o poder que a gente tem. É engraçado a gente falar dessa mulher de hoje, dessa mulher contemporânea, que é a mulher que é independente, enfim, que tem várias questões que são faladas hoje, mas eu acho que o nosso maior poder é de influência no nosso ambiente, né? E aí é por isso que é tão importante estarmos transformadas, estarmos ali buscando, estarmos no secreto constantemente, porque nós temos um poder muito grande que Deus nos concedeu. Sim. Né? Assim, e quando a gente entende isso, quando a gente entende a nossa identidade de filhas de Deus, que nós não estamos aqui ao acaso, né? Nós estamos aqui porque Ele tem uma missão para nós. Foi Ele que nos ungiu. Sim. Ele nos ungiu, Ele nos fez desse jeito. Sabe, eu brinco dizendo que eu tenho uma pessoa que eu amo muito, que eu falo, eu queria tanto ser mais você, ser como você, e desprendida assim, resolvida, e vai lá. Mas eu sinto muito. Uma vez eu disse para Deus, Deus, eu sinto tanto, eu sinto o ambiente, eu sinto atmosferas, eu sinto a dor do outro, eu sinto quando eu erro, parece que eu sinto 20 mil vezes mais que todo mundo, eu sinto quando alguém vai, eu sinto quando alguém escolhe ficar, eu sinto muito. E Deus falou para mim que era para eu parar de brigar com isso, sim, que Ele me fez assim para um propósito. Sim. E eu nem terminei de contar, mas quando eu fui escrever aquela música, eu não escrevi a música, eu meditei no texto de Elias e uma amiga da igreja, ela perdeu o bebê.
E chegou essa notícia para mim na mesma semana, e esse texto estava tão forte no meu coração. Eu me lembro que estava cheio de visita em casa, eu subi, fui pro banheiro das meninas, peguei o meu celular, o gravador, e eu cantei. Posso cantar? Por favor. E eu cantei assim, bem baixinho, né? Eu tava tímida e tava com gente e tava ali ainda entendendo como seria essa melodia, mas ela nasceu assim, depois ela foi muito melhorada, né? Depois que vocês ouvirem, você vai ver. Mas ela falava assim: como uma brisa suave, me fazes perceber, o seu amor me envolve, revelas teu querer, em ti eu posso confiar, Emanuel, bem perto estás, meu Abba, perfeito Abba. É isso aí. E eu mandei pra ela esse áudio. Eu disse pra ela que nesse momento difícil da sua vida, a brisa suave do Senhor sobre. E foi porque eu senti a dor dela que essa música nasceu. Então, aquilo que eu brigava, aquilo que eu dizia, Deus, eu não quero sentir, o Senhor me mostrou que eu só compus essa música porque eu senti. Porque eu sou quem eu sou. Poder secreto, libertador, né? Uau, sim. Libertador. Transformando aquilo que eu senti em testemunho para as pessoas. Sim. Eu acredito que é esse o poder do secreto. É nos tirar desse lugar comum, humano, onde eu só me movo se eu souber o próximo passo. Deus é muito engraçado, gente. Se você conhecer um pouquinho Deus, você vai ver que ele tem um senso de humor. Total. Ele fala, você quer saber tudo aí que eu não te conto nada. Eu brinquei semana passada dizendo, Deus, o Senhor tá se escondendo de mim? E aí tem um texto de Provérbios que eu amo, que ele fala que a glória dos reis é se mostrar, mas a do Senhor é se esconder. E ele não se esconde para ele não ser achado. Pelo contrário, ele se esconde para ser buscado. Isso. E quando a gente busca, ele tá lá. Você entendeu a brincadeira, que foi que você veio. Né? E nesse se esconder e se encontrá-lo é que a gente é transformada. É que a gente é lapidada, sabe? E, Roberta, enquanto você falava, eu me lembrei de algo que eu quero entregar para você como um presente de Deus. Existe alguém na Bíblia, uma personagem que o Senhor me fez olhar para ela de um tempo para cá, e enquanto você falava e dava o seu testemunho, eu só via essa pessoa. O nome dela é Abigail. A palavra conta em 1 Samuel 25 que Abigail era uma mulher extraordinariamente escolhida por Deus, só que ela não sabia disso ainda. O contexto dela era totalmente desfavorável, ela tinha um matrimônio difícil e o marido dela era conhecido pela sua loucura, né? Pela sua insensatez. E ela diz assim, e a Bíblia diz que Davi vai pedir um favor para ele em troca de outro favor que ele já tinha feito, e Nabal se nega a fazer aquela doação de alimentos, e ela não estava em casa. Né? E quando a notícia chega a ela, fala, olha, não tem como conversar com seu marido é muito difícil, mas eu vou falar com você. Davi tá vindo. E ele vai vir, homem com fome. Um homem com fome já é difícil. Imagina 400 homens com fome. Isso. E a Bíblia diz que essa mulher tira do seu depósito 200 pães, 3 barris de vinho, 5 ovelhas preparadas, 200 pastas de figo. Eu não sei mais quantos bolos que ela tinha pronto. E eu fiquei pensando, em qual momento essa Abigail preparou tudo isso? Não dava tempo de preparar. Se ela ainda fosse lá tosquiar a ovelha, não ia dar tempo, trazer a ovelha e fazer toda a preparação, não ia dar tempo. Em algum momento, o Senhor falou para ela, prepare-se. 200 pastas de figo, gente. Nós estamos falando de uma realidade do povo antigo, de deserto. Sim. Nós não estamos falando de a gente vai no mercado rapidinho e faz umas compras. Não, nós estamos falando de alguém que precisou de tempo para preparar. Mas quando chegou o tempo, ela estava preparada. Ela tinha tudo nos seus celeiros, nos seus armazéns, na sua despensa.
E a Bíblia diz que essa mulher junta essas coisas, esse volume enorme de comida, coloca nos animais e encontra-se com Davi. E ela freia a morte. Quando eu estudei esse texto, o Espírito Santo soprou essa frase no meu coração e disse: essa mulher freou a morte, porque ela me ouviu. Ela preparou tudo antes. Ela estava pronta. Ela usou dos seus talentos, talvez que muitas de nós rejeite. Porque uma mulher que era esposa de um homem rico, ela seria só uma dondoca. Sim. Ela seria só aquela que dava ordens aos seus funcionários, e talvez ela nem soubesse que ela tivesse tudo. Se ela não soubesse, na hora ela se desesperar e dizer: meu Deus, o que eu faço? Mas ela sabia. Ela tinha uma convicção dentro dela de que ela estava pronta para lidar com aquela situação. E a Bíblia diz que ela encontra Davi, ela se ajoelha, ela assume uma culpa que não era dela. Sim. Se prostra diante dele. Ela tinha as palavras certas. Gente, aquela mulher falava muito bem. Olha, não parece tanto com a nossa... Ela falava muito. Ela disse assim: querido rei, eu sei o que Deus vai fazer na sua vida. Já pensou lá na frente você lidar com uma situação porque você quis agir? E ela tinha todos os argumentos porque Deus preparou aquela mulher para aquela estação. E por mais difícil que fosse a sua realidade, não mudou quem ela era. Não mudou quem Deus preparou ela para ser. E a vida fez uma curva e aquela mulher estava pronta para ser uma rainha ao lado de Davi. Verdade. Oh, glória a Jesus. Então, que bom que você abriu o seu coração para o Senhor. Amém. Fazer tudo o que Ele está fazendo com os seus celeiros, com o que você já tinha nas mãos, com as habilidades que Ele já tinha te dado, com os seus armazéns cheios de dons e talentos, para frear a morte. Eu tenho certeza que muitas mulheres, muitas famílias, muitas pessoas serão abençoadas e tomarão novas decisões porque você resolveu ser Abigail nesse tempo. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que assim seja. Eu sempre falo assim, eu gosto de falar isso porque eu sei o quanto faz a diferença nós mudarmos, nós nos dedicarmos a uma vida com Deus, porque sem Ele não tem caminho. A gente, é tão engraçado isso, assim, que você bate a cabeça de um lado, você bate a cabeça do outro, e você vai. Quando você pensa que as coisas estão acontecendo, tudo desanda porque você tá vazio. Você nem sabe qual é o próximo passo. Você não tem a visão do que você pode viver. Então, assim, muitas crenças limitantes, muitas limitações, aquela coisa do pensamento de escassez, do pensamento de que você não é merecedor. Tudo isso vem muito dessa vida sem Deus. Sem você entender, gente, Deus fez um universo tão maravilhoso, tão diversificado em todos os aspectos. Deus ama a diversidade no sentido de sermos diferentes. Eu sou mais agitada, a Priscila mais calma, a pastora tem uma voz belíssima, a gente faz outras coisas e assim, porque a gente se complementa, né? E a gente encontra em cada um algo que vai nos alimentar, nos ajudar nos nossos processos, e eu acho que é isso que Deus sempre quis, essa comunidade, viver em comunhão, que é isso, né? A gente tem defeitos, mas a gente acaba olhando mais para os defeitos, né? Os nossos, dos outros principalmente, mas cada pessoa que passa a nossa vida, ela tem algo bom para deixar. E isso é uma coisa que eu consegui aprender, ressignificar. E isso é muito engraçado quando a gente fala de mulheres, grupo de mulheres. As mulheres, elas têm uma forma de se relacionar diferente do homem, né? O homem, ele é prático, ele é tranquilo, eles não se chateiam. É muito difícil um homem se chatear com o outro, a não ser que seja algo, né, muito... Nossa, não, nós somos mais sensíveis, eu tenho visto isso. Minha filha é uma adolescente, 17 anos, está passando por isso agora. Então, assim, a dificuldade de se relacionar, né, das mulheres, das meninas, nós precisamos mais ter Deus. Não adianta, gente. É ter Deus pra gente aprender a se relacionar com amor, com empatia, sabe, assim. E eu falo isso de adolescentes, mas a gente vive isso também na vida adulta, né? Eu acho engraçado. Agora eu passei por uma situação muito assim, até elas falam assim, o grupo A, o grupo B, né? E eu lá no meio, e assim, de mulheres, assim, já mulheres da minha faixa etária, mulheres, né, de meia idade, vamos dizer assim, e tudo, e assim, aquela guerra, a gente vê aqueles conflitos, mas tudo isso é porque muitas vezes falta Deus. E hoje eu entendo assim, eu não me juntei ao grupo A, ao grupo B, eu tento mostrar para um e para outro que assim, sim, ela tem aquele defeito, mas ela tem essa qualidade.
E talvez ela precise aprender com a sua qualidade. Então, é misturando que a gente consegue evoluir e crescer. E isso é uma coisa que eu aprendi também, sabe? Olhar as mulheres com mais amor, com mais admiração. Eu presto serviço também numa outra empresa, numa TV. E lá é redação. E um monte de mulher. E aquele negócio, aquele bolo doido. A mulher gritando, a mulher chorando, a mulher grávida, a mulher assim, a mulher assada. E um dia eu parei só pra... Gente, tô fugindo um pouquinho do tema porque eu senti no coração de falar isso. Coisa boa. A gente... Eu parei assim no meio daquela muvuca, daquela confusão. Porque vocês, não sei, a maioria pode não conhecer uma redação de TV, né? De televisão. Mas é uma confusão. É uma gritaria, aconteceu isso, corre pra lá, agora... É tipo rádio e bomba. E aí no meio daquela confusão, Deus, ali comigo, Ele me fez olhar assim, calmamente para aquela situação e olhar e falar assim, nossa, quanta mulher maravilhosa aqui nesse lugar, olha que ela faz assim, olha que mulher competente, olha que mulher doce, né, que te fala, que você chega, fica assim, você pode estar agitada quando ela começa a falar, é igual a Priscila, começa a falar, você já vai se acalmando, ela te traz calma, a outra te empurra para você ir em frente, e eu fiquei olhando aquilo e analisando por vários dias. Porque eu tinha muita dificuldade de relação no ambiente, às vezes de trabalho, qualquer que fosse, com as mulheres. Porque eu tava tão masculinizada que eu agia como homem. Eu era muito prática, para de frescura, sabe? Era bem assim, né? Ai, nossa, é fresca demais, muito mimimi. Muita gente fala isso pra mulher, né? Mas quando a gente tá na nossa essência, a gente é assim, a gente é mais sensível, né? A gente não quer grosseria, a gente quer as coisas com mais amor. Essa é a nossa natureza, né? E aí, um dia eu decidi falar isso para aquelas mulheres. A gente estava lá conversando sobre... eu ia num evento da igreja, eu contando para elas e tal. E algumas são cristãs, outras não. E a gente ali conversando e todo mundo interessado na conversa. E eu fui falando, pontuando a qualidade de cada uma. Gente, isso me deu uma alegria no meu coração. E eu vi os olhos delas brilhando, sabe? Então, assim, hoje para mim, eu nunca pensei que eu fosse falar com mulheres, para mulheres, sabe, querer muito ver as mulheres se desenvolvendo, principalmente espiritualmente. Porque a gente espiritualmente desenvolvida, a gente é forte. A gente é melhor, a gente é mais feliz, a gente é mais bonita, porque isso é verdade. Eu falo assim, gente, como que pode? Porque a amargura, a dor, ela não deixa a gente feia. Ela muda a nossa aparência. Sim. Mas assim, quando a gente tá com Deus, é um negócio, você olha no espelho, assim, você quer botar uma roupa bonita, você quer ir pro culto bonita, gente, eu ia pra igreja, assim, quando eu tava no meu início, assim, parecendo que eu ia comprar pão na padaria. Mas eu chegava na igreja, aquelas mulheres estavam tão bonitas. Não é pra ir lá, pelo menos na minha igreja, e todas que eu vou, que eu frequento, que eu visito, que eu gosto de visitar as igrejas e tal, as mulheres estão tão bonitas, tão femininas, cheias de acessórios, sabe, assim, o cabelo bem cuidado, e aquilo vai te envolvendo na sua essência feminina, que é essa, né? Então eu comecei, aí sabe, você vai se enchendo de Deus, você vai se enchendo, e isso muito é no secreto. A gente conversa, mas é no secreto que tudo começa, né? Porque Deus se importa com isso. Sim. Deus se importa com as nossas pontas soltas. Enquanto muita gente não quer lidar com o nosso lado, digamos que vergonhoso, o nosso lado limitado, o nosso lado marcado pelo pecado, é um lugar que Deus mais quer ir. O primeiro livro que eu li quando eu me converti foi Simplesmente Como Jesus, do Max Lucado. E ele é um livro maravilhoso e ele fala sobre isso, que é aquele quarto que você fecha, coloca a bagunça toda lá e fecha para a visita não ver. Então, a sala tá linda, as partes sociais ali estão lindas, mas tem sempre aquele lugar que a gente joga. E quando você conhece Jesus, o primeiro lugar que ele tem interesse é nesse lugar. Porque ele não tem vergonha de nós. A Bíblia diz que ele não se envergonha de ser chamado seu Deus. Então é o que ele mais quer. É pegar essa ponta solta que a gente foge, que a gente esconde, que a gente mascara. Por quê? Porque ele nos vê muito além disso. Sim. E o que você fez nesse dia no seu trabalho foi profetizar. Você sabia que a Bíblia fala no Novo Testamento que profetizar é isso? É você pegar o que a pessoa tem de melhor. É consolar, edificar e confortar. Então, se você fez isso em alguém, você profetizou vida na vida de alguém. Então, nós mulheres temos muito isso da competição, né? O nosso lado caído, nossa humanidade, muitas vezes, quer competir até com quem não tá nem aí com a gente. E aí o Senhor vem e redime isso.
eu creio numa geração de mulheres que se consolam, que se confortam, que está ali com uma palavra de vida, não para apontar o dedo, porque isso o nosso inimigo já faz muito bem. Que está ali para fazer, para profetizar vida na vida da outra, para elogiar o cabelo, para reparar as coisas que pra gente é tão bom. Faça pro outro, semeie isso. O Senhor nos ensina. E muitas vezes, quando eu estou no secreto, o Senhor sopra no meu coração o nome de alguém. Não sei se já aconteceu com vocês. Você tá ali orando e de repente você vê o nome de uma pessoa. Aconteceu esses dias comigo. E eu pensando nela, e eu terminei, precisei fazer o almoço, ajeitar as coisas que as crianças iam chegar, e pensando nela, e eu não fiz nada. Quando foi de tarde que eu sentei para trabalhar lá no escritório lá de casa, o Senhor falou, fulana, de novo. Eu falei, Deus, eu sei, o Senhor tá falando muito, o que é para fazer? Senhor, é para eu orar, é para mandar uma mensagem, é para eu cantar para ela, eu faço direto, mando áudio cantando. Era para eu mandar uma mensagem. Eu gravei um áudio pra ela falando, estou sentindo sua falta, como você está? Eu sei que recentemente você passou por isso, eu queria saber. Meu Deus, essa mulher mandou um áudio chorando pra mim, agradecendo porque eu senti falta dela, porque eu mandei uma mensagem pra ela. Então nós mulheres temos esse poder. Abençoador, de reparar e de tornar aquela mulher melhor. Não é? A Bíblia diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para consolar, Ele me ungiu para transformar aquelas pessoas que estão em luto, colocar uma coroa na sua cabeça, óleo de alegria em vez de pranto. O Espírito do Senhor está sobre nós, não para que a gente fique maravilhosamente bem e o ambiente ao nosso redor em destruição, não. O Espírito do Senhor está sobre mim para melhorar o lugar que Ele me colocou. Sim. E a gente recebe todas essas direções ouvindo o Senhor. Você tá indo lá. Hoje eu fui orar por aqui. E eu orei e falei, Senhor, você quer que eu prepare uma palavra? E eu sei preparar uma boa pregação. Senhor, eu sou teóloga, bacharel em teologia, esqueci de contar isso pra vocês. E eu sei preparar um sermão. Aí o Senhor falou, não, o que você tem dentro, o que você vive comigo, é isso que as pessoas querem saber. Pronto. Sabe? Então, a gente já tem dentro de nós um poder maravilhoso para transformar o lugar onde a gente é colocado. Amém. Amém. E isso não sou só eu, as pastoras, é você que está do outro lado. Você tem um poder tão grande dentro de você que só falta você aprender a usar. Eu falo assim, hoje eu já estou aprendendo, né, a usar esse poder de forma positiva, porque assim, eu sempre digo assim, tudo você pode usar para o bem ou para o mal, ao invés da sua escolha, né? Inclusive esse poder. E muitas vezes, sem perceber, ou pelas nossas crenças, nossa cultura, a forma como fomos ensinadas, nos fazem usar esse poder de uma forma errada. Faz um exercício aí, você que está ouvindo essa mensagem aqui, esse conteúdo, faz um exercício. Toda vez que você vê uma mulher, faça um elogio. Eu faço isso é uma... E hoje é uma coisa tão natural, não é um exercício mais, já é uma coisa natural. Hoje eu estava indo fazer entregar uns documentos no trabalho e a senhora que cuida da catraca, ela estava toda arrumada, impecável, com uniforme, batom, uma maquiagem, ela estava linda. Aí ela, não, pode vir, toda educada, não, pode vir. Eu falei assim, nossa, como você está bonita. Ela abriu um sorriso, ela ficou, nossa, obrigada. Porque assim, às vezes a gente não ouve isso em casa. Às vezes você não tem um esposo ainda preparado, trabalhado, que vai te dizer isso. Graças a Deus eu sou abençoada, não é o meu caso. Mas não é mais o meu caso. Mas às vezes a gente não tem um filho que diga isso. Ninguém. E às vezes, só de você dizer isso, você mudou a forma de olhar daquela pessoa. Você, sabe, são coisas pequenas, a gente pensa que é o grande. Não. Você pensa que você tem que ter milhares de visualizações, atingir milhares de pessoas, aplausos, né? Mas é pequeno. A gente sempre fala isso aqui, né, Pri? É no pequeno, no dia a dia, no cotidiano, não é... O que é grande é legal, é bom, é bacana, é válido também, porque quanto mais você alcançar, mais você atingir, mas eu acho que o que funciona mesmo é a formiguinha, né? É contagiar, é você... Assim, eu fico tão maravilhada com as coisas de Deus, que por isso que eu sofro, acho que eu sofro mais ainda pela falta de entendimento quando eu falho, porque, e eu acho que isso fica até de lição também para quem tá do outro lado, assim, que no começo eu acho que a gente se cobra mais.
talvez no sentido de a gente quer ser muito quadradinho, certinho. E Jesus não era assim, Jesus era leve. Às vezes a gente quer fazer um negócio. Eu tava querendo fazer um fardo que eu não precisava. E aí, quando a gente pega esse fardo e quer carregar ele sem precisar, você não aguenta. Sim. Porque o fardo que Deus quer que você carregue, ele vai te dar força para você carregar. Agora, o que ele não quer que você carregue vai ser tão pesado que você não vai conseguir carregar. Você vai ter que largar ele. Então, isso ele fala com a gente no secreto. Exatamente. Por que você está lidando com essa situação se não tem nada a ver comigo? Nem pedi isso. Nem te pedi, exatamente. Nem te pedi isso. Gente, foi exatamente a coisa. Não, e assim, eu acho que Jesus devia estar olhando lá e falando assim, minha filha, como a gente fala, né? Você quer que eu desenhe? Porque eu já falei dessa forma, já falei dessa forma, já falei. E você tá aí nessa sofrência? Bora. Pelo amor de Deus, acorda, bora, próxima etapa. Próxima. Né? Próximo capítulo, por favor. Tá tudo certo, agora não falhar mais nessa mesma situação. Você já aprendeu, já tem a lição, agora vamos pra frente. É isso aí. Né? E Jesus fez isso com Pedro, seu personagem talvez preferido. O que eu mais identifico, na verdade, né? Ele falou sobre isso, Pedro talvez estava com vergonha dele, né? A Bíblia diz que ele volta a pescar e Jesus aparece na praia. E aí prepara aquele lanchinho pra eles e ele naquela conversa ele fala, talvez Pedro com vergonha, né? Pedro, você me ama? Talvez Pedro ainda estava sentindo a dor da traição, a vergonha, né? Por ter feito aquilo. E Jesus estava interessado no amor dele. E era isso, eu tava com vergonha de Deus mesmo, eu tava envergonhada mesmo. Ai, você só sente vergonha porque você ama. Quando a gente não sente mais vergonha de pecar, por exemplo, de fazer algo errado, é porque a gente já está cauterizado. Sim. Que é o risco, né, risco da religiosidade. É nos cauterizar. Quanto mais vergonha eu sentir do pecado, mais certo eu tô. Exato. Porque eu tô mais próxima de Deus. Isso, eu tô perto, eu tô amiga dele. Eu sinto tanta vergonha quando eu erro com a minha amiga. Né? Então, imagina com o Senhor. Então, é legítimo o seu sentimento. Ele só não pode tomar o volante. Sim. Né? O sentimento foi uma coisa que eu aprendi. O sentimento ele tem um lugar. Ele deve ser ouvido, acolhido e ressignificado. Deus, o que eu aprendi com isso? E aí ele vai, o Senhor tira as mãos do sentimento do volante e coloca as dele. Fala, ok, eu vou te ensinar então o que essa experiência pode te poupar lá na frente, o que você aprendeu de bom. É isso que o Senhor nos chama a ser. Próxima dele e parecida com ele, né? Que a palavra fala que nós devemos ser santos assim como ele é. Isso. Não é? Ai, gente, que tema bom, que conteúdo maravilhoso. Olha, a gente fica sem vontade de terminar, porque tem tanta coisa pra falar. Sim. Mas eu sei que Deus vai nos dar outras oportunidades. A pastora aqui tem tanta experiência com Deus de tantas formas, que com certeza, e eu tenho certeza que vocês vão querer isso também, ela vai retornar aqui para falar sobre outros temas conosco, se Deus quiser. Porque assim, nossa, muito precioso aqui. Hoje a sua presença, falar sobre adoração, sobre louvor, gente. Viajamos aí entre vários temas, né? Tomara que tenha dado assim um conteúdo legal dentro do que vocês queriam. Secreto é isso, né? É prático, amém. É constância, é perseverança. E eu digo que Deus não nos dá mais pessoas, Ele nos dá amigas. E a gente se encontra no secreto. Eu sempre falo isso para minhas amigas, a gente se encontra no jardim. Então a gente se encontra no jardim, no coração de Deus, que nos conecta e nos faz um. Amém. Olha, só agradecer mesmo por esse momento, por esse conteúdo. Uma coisa que eu acho interessante, né, nessas ferramentas que nós temos hoje, tecnológicas, redes sociais e tudo, quando a gente usa com sabedoria, é tão bacana porque é um material que vai ficar ali, né? Vocês vão poder acessar esse conteúdo quantas vezes vocês precisarem para ouvir. Eu mesma já ouvi várias vezes, vários temas do podcast. Eu falei, opa, isso aqui ainda tá tão... Deixa eu ver aqui o que a gente falou no podcast, deixa eu ver o que eu posso aprender mais. E eu acho que tudo é válido nesse processo de lapidação, que é para a vida toda, né? Eu acho que ser como Jesus é o sonho, né? Mas é uma longa jornada. Sim. É uma longa jornada. Mas o bom é que ele é misericordioso, paciente e nos ama. Amém. Né? E ele só quer que a gente se entregue de todo o coração. Amém. E vá vivendo. Muito obrigada. Muito obrigada, pastora. Nós falamos hoje sobre o poder do secreto, a importância da gente buscar essa conexão, essa intimidade com Deus, né? Pri, você quer falar mais alguma coisa? Eu queria falar, por esse secreto, eu queria falar de Ana, né?
Ana era uma mulher que vivia triste e deprimida antes de viver o poder do secreto. E após ir para o secreto foi gerado algo nela, que é o profeta Samuel. E às vezes nós estamos tão assim, triste, deprimida, e não vamos para o secreto. Então hoje eu quero encorajar você, mulher, a ir para o secreto, porque Deus quer gerar algo grande na sua vida. Formação espiritual e preparação para um novo ministério. Amém, 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 Jesus. Ai, que várias mulheres aí do outro lado daqui a pouco estejam fazendo também várias coisas, né? Estejam aí entregues mesmo ao seu ministério e que possa aí evangelizar e distribuir, replicar, né? Eu Amém, acho que amém. é isso que essa que é a ideia, né? Isso. Quando a gente vai fazer um projeto desse, você pensa, mas já tem tanta gente falando sobre isso, quanto mais melhor. Sim. Isso, né? Quanto mais melhor. Cada uma tem um perfil. São como as igrejas, né? Uma vez uma pessoa me questionou, porque tal religião é assim, é uma só, mas vocês têm igreja de tudo quanto é jeito, não sei o que. Eu falo assim, glória a Deus, porque, né, nós somos diferentes, cada um se identifica num lugar, né, com uma forma, com um jeito, e que bom que a gente tem essa diversidade, a gente pode ter, né, essas escolhas. Então eu acho que é isso, cada pessoa é de um jeito, cada mulher fala de um jeito, cada mulher entende de um jeito. Então quanto mais falarmos sobre Deus, melhor para todos, Amém. Né? Para o mundo, Sim, com certeza. para o mundo inteiro. Muito obrigada por você que nos acompanhou até aqui. Eu agradeço de coração, espero que essa palavra, esse conteúdo possa te ajudar no seu processo, que toque o seu coração. E eu quero convidar você a dividir com a gente. Vai lá no YouTube, assiste, você assistiu, vai lá, comenta, né, diz se essa palavra tocou, se você tiver alguma dúvida, se você quiser alguma informação, comenta lá. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir a interagir com você de uma forma que possa te ajudar, que possa esclarecer, ou apenas dê seu testemunho, né? Se essa palavra te tocou, se você realmente se sentiu aí abençoada, edificado. Um grande beijo, muito obrigada e até o próximo episódio do podcast. Tchau, tchau!